E aí, galerinha, tudo tranquilo? Bora lá então, ó, continuando aqui, né, a sequência nossa da aula 10, apostila 3, tá? Frente de Geografia Geral. Nós vamos falar então sobre as potências tradicionais, né? As potências tradicionais, elas serão todos os países, então, que vão assumir a dianteira naquela divisão internacional do trabalho, né? Todas elas serão metrópoles, né? Nós teremos como exceção casos como Estados Unidos, né, Austrália, Nova Zelândia, mas todos esses países eles vão ascender até a posição de potência muito rápido, né, muito cedo. Né? Os Estados Unidos, na segunda Revolução Industrial, já tomava esse partido, por exemplo, né, já tomava essa frente de país desenvolvido. Né? Então, a gente tem como potências tradicionais os países desenvolvidos. Eu gostaria só de fazer uma ressalva. Todos que nós vamos falar são potências. Existe apenas uma superpotência. Tá? Logicamente que serão os Estados Unidos. Né? Lembre-se daquele mundo bipolar. O mundo bipolar era dividido em dois lados, né? União Soviética e Estados Unidos. União Soviética, o mundo socialista, e os Estados Unidos, o mundo capitalista. Quando a União Soviética se dissolve, a gente passa a ter o chamado mundo multipolar. Né? Mas isso tem uma coisa ali implícita, que é o seguinte: todo mundo até pode ser grande, mas não do mesmo modo, da mesma intensidade que os Estados Unidos, né? Então, logicamente que todo mundo é potência, mas os Estados Unidos seria então a superpotência. O que isso quer dizer? Bom, isso quer dizer que ele tem influência cultural, ele tem influência política, ele tem influência econômica. Todas as áreas então de influência dos Estados Unidos serão maiores que dos outros países, tá bom? Então você bem pode ver, tipo assim, um extraterrestre chega no planeta Terra. Onde que ele chega? Nos Estados Unidos, né? O ET Bilu que não é. Então, logicamente, você até pode ter outras áreas aí, né, alguns outros países que tentam dividir essa influência, mas a gente nota que claramente os Estados Unidos estão um passo muito além. Né? Quando a gente fala de influência cultural, de influência política, econômica, militar, você acaba vendo que os Estados Unidos, né, seriam a carta com o maior número, com a maior possibilidade. Né? Aquela coisa, se desentendeu com os Estados Unidos vai lá e faz uma retaliação econômica, comercial, que diversos outros países acabam sendo obrigados a seguir, né? O que vem sendo demonstrado principalmente pelas ações do Trump, né? Aquela coisa, não, vamos bloquear o TikTok. Tem país que já bloqueou, né? Então essa guerra aí, essa disputa entre Estados Unidos e China, logicamente que tem a ver com isso. Por quê? Porque a China, ela está tomando uma proporção de uma potência tradicional, mas a gente sabe muito bem que não é. Quando um país faz isso, quando ele começa a entrar na linha dos países desenvolvidos, o que ocorre? O mercado econômico ele não se expande dessa forma, né? Você vai ter vendedores e vai ter clientes. Para que um país seja desenvolvido, ele vai ter que tomar clientes de outros países. Então, na verdade, quem está sentindo a maior bocada da China é exatamente os Estados Unidos, né? Então, por isso que vai ocorrer essa guerra aí, né? O Trump, acredito eu que de modo muito desastroso, lidando aí com esses fatos, né? Querendo bater de frente, e acredito eu que quem perde mais são os Estados Unidos, porque a China tem, entre várias coisas, né, muitos metais que são os terras raras, ou seja, o próprio nome já diz, não tem em tudo quanto é lugar. Né? Existem alguns minerais que a China possui que, por exemplo, são fundamentais para a produção das telas de computadores, de celulares, né? E eles têm nada mais, nada menos que 97% de todo esse mineral conhecido no mundo, né? Imagina, só a China falar, beleza, para você a gente também não vai vender. Pronto, pronto. O que seria da Apple sem tela, né?
Então, logicamente, que é uma questão bastante profunda, bastante intensa, beleza? Mas vamos aos dados, então. Os países desenvolvidos, uma das características é que eles terão grandes PIBs, né? E você bem pode ver aí, nessa projeção, né, 2011 para 2050, que a ideia é que a China possa ultrapassar os Estados Unidos, né? Está se aproximando bastante, a produção de tecnologia dos chineses está atingindo níveis assim impressionantes, né? E algumas jogadas, algumas sacadas assim fenomenais, como por exemplo, eles sabe a moeda da internet, os bitcoins aí e afins, eles estão para lançar o Bitcoin deles, que eles vão trabalhar, que vai ser aceito na China, seria então o primeiro momento assim de teste, né? Nenhum país tentou fazer isso ou fez isso, né? Eles também se aproximam de se desvincular da internet, que cá entre nós é governada, é mandada pelos Estados Unidos no mundo todo, né? Então, logicamente que os Estados Unidos, em grande parte, têm reagido muito mal a esse avanço chinês. E a gente sabe muito bem que em economia é melhor você olhar pelo lado político, né? Ou seja, você abaixar a cabeça, tentar arrumar uma posição ali da qual você consiga ainda obter alguma rentabilidade daquela coisa, do que você chegar e brigar, do que você chegar e bater de frente. Na verdade, o único país que faz isso, né, a torta direita, são os Estados Unidos, né? Bloqueiam rotas comerciais, bloqueiam ações de alguns países, né? Os Estados Unidos é tipo assim, eles acham que eles mandam no mundo, mas a China tá meio que pegando os Estados Unidos pela orelha e falando, ó, fica no seu lugarzinho, né? Então, desse grupo aí, ó, a gente vê economias que são notáveis, né? A China com um crescimento elevadíssimo, muito acelerado, né? O Japão, a Alemanha, a França. Note você que o Brasil aparece aí em sexto, né? Mas também saliento para você, isso é 2011, né? 2011 é quando o Brasil estava, nossa senhora, montado no foguete, né? Então, tipo assim, ultrapassou a economia do Reino Unido, mas isso faz parte do passado, tá? Então, tipo assim, ó, pensando naquelas projeções, os Estados Unidos bateriam aí um terceiro lugar na economia mundial, né? O Brasil estaria ali em quarto, olha só que coisa linda, né? Mas para que isso acontecesse de verdade, tudo deveria ter continuado como seria em 2010, 2011, né? O Brasil não está mais com essa Coca-Cola toda aí não, né? Perdeu um pouco desse gás. Mas enfim, os países então que possuem as sedes das transnacionais que dominam o mundo, você vai acabar vendo que eles são, em sua maioria, dos países desenvolvidos, né? Muito embora a gente tenha, por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Ó, a Huawei, né? A Tata Motors, são marcas aqui, então, que são de países que são emergentes, né? A própria Samsung, que é da Coreia do Sul, a Hyundai, né? Então, sim, tem coisa que você não sabe o que que é, né? Mas você pode ter certeza absoluta que é chinês ou então sul-coreano e que vem ganhando o mercado de modo muito ágil, né? Os caras são muito bons, né? Em tudo que a empresa, as indústrias norte-americanas são engessadas, eles são muito dinâmicos, tá bom? Então aqui, ó, as empresas como Apple, Dell, Google, Microsoft, IBM, Amazon, Intel, Oracle, essas empresas são gigantes, né? E isso, tipo assim, você pode olhar para o outro lado aqui também e ver outras que são monstruosas, né? Então todas essas empresas aí com sede nos Estados Unidos, né? Na América do Norte. Do outro lado, aqui na Europa, você também tem empresas que são imensas, né? Mercedes-Benz, Volkswagen, né? Enfim, várias aqui, né?
que nós sabemos também do grande potencial. Né? Isso aqui, essa imagem, acho que minha imagem está na frente, né, do título, seriam as 100 marcas mais famosas em 2020, tá? Na verdade, não mais famosas, né? As mais caras, as mais valiosas, beleza? Então você até pode bater o olho aqui e falar, nossa gente, mas está faltando algumas. Sim, são só as 100, tá? São só as 100 maiores, beleza? Então, logicamente que essas transnacionais, esse aí é o motor do mundo, né? Quem cria tecnologia é quem vai de verdade ganhar muito dinheiro no mundo todo. Então, essas empresas, quando elas transferem seus capitais para as matrizes, minha nossa, quem que vai ganhar dinheiro com isso, com esse imposto? Quem que vai, na verdade, criar toda essa tecnologia? Bom, serão os países desenvolvidos, né? E você nota, principalmente nesse setor de criação de tecnologia, né? Esse aí é o Vale do Silício. Você tem criações como coisas absurdas, como o próprio Vale do Silício, né? Que você tem empresas como, olha só, não sei se eu estou na frente aqui, ó, mas isso aqui é o YouTube, Oracle, Facebook, NASA, Google, Yahoo, Intel, Apple, Cisco, eBay, tipo, todo mundo ali é meio que vizinho, né? Na mesma região, né? Essa aí é a região do Palo Alto, né? Nos Estados Unidos, né? Na Califórnia, logicamente que é a maior concentração. Isso porque são só algumas, tá? Essas aí são só as maiores. Se for para colocar todo mundo mesmo, colocar os nomes das empresas aí no mapa, você vai ver que coisa absurda que sai. Até porque tem várias empresas dessas aí que vocês não devem conhecer, né? Tipo, o que faz, por exemplo, a Cisco? Minha nossa, essa empresa é uma gigante, né? A Oracle, minha nossa, é outra também que, digamos assim, elas atuam por trás, né? A cara delas não aparece tanto. Mas, por exemplo, sem essas duas aí, ó, o mercado econômico, o processamento de dados e tudo mais no mundo cairia, tá? Cairia com certeza, né? Então, essas grandes centrais aí de criação de tecnologia, elas são os motores. E se você for observar, né, em uma escala menor, você vai ter outros tecnopolos, por exemplo, na Alemanha, na Inglaterra, na França, no Japão, né, surgindo atualmente, né, na China. Você tem, então, nos países desenvolvidos, a presença desses tecnopolos aí de modo intenso, né? E toda vez que a gente fala das potências tradicionais, sempre é bom você se lembrar do G8, né? Eu coloquei ali G6, G7, G8 e G7. O que isso ali quer dizer? Era G6, né? Só que aí eles andaram adicionando alguns países, né? Virou G8 com a entrada da Rússia, né? Na verdade, a Rússia, digamos assim, foi abraçada, né? Meio como, tipo, vocês já foram a União Soviética, né? Então, vamos continuar. E por que a Rússia já não fazia parte? Porque a União Soviética era socialista, não ia fazer parte de um bloco econômico ou de uma junção aí com os países do capitalismo, né? Então, o que vai ocorrer? Virou o G8, né, com a entrada da Rússia, né? Por muito tempo falava-se as 7 maiores economias do mundo mais a Rússia. E daí, o que acontece? Simplesmente a Rússia, depois da tomada da Crimeia na Ucrânia, né, a Rússia vai ser suspensa. O Barack Obama ainda que vai bater o olho falando, não, isso aí não podemos aceitar. Um país do G8, né, simplesmente chegar e tomar terras. Então, a gente tem hoje, se fosse para contar mesmo, 7 países que compõem o G8, tá bom? Mas então esses países são, ó, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Rússia e Japão, com o lembretezinho da Rússia, né? Está suspenso. Por quê? Por tomar terras da Ucrânia.
beleza? Então essas aí serão as maiores economias do nosso planeta. E logicamente que esses caras aí, eles vão ter a mão em tudo quanto é coisa, né? Em todos os órgãos da ONU, em todas as regras comerciais e assim por diante, beleza? Então, eu chorei de dar risada com isso. Eu sei que é idiota, mas é por isso que eu dei muita risada. Mas então, isso aí é só uma breve olhada sobre as potências tradicionais do nosso planeta, beleza? Beijão para vocês, tchau, tchau, bons estudos, até!